O fundo imobiliário VGHF11, que custa só R$ 9,26 na nossa bolsa de valores, vale a pena? É isso que as mais de 700 mil negociações diárias nos fazem refletir. Por que tem tanta gente comprando esse fundo imobiliário? É por conta do preço? É por conta da qualidade? O que acontece? É isso que eu vou te falar nesse vídeo hoje. Eu vou passar por todas as características dele e no final eu vou te falar se vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário. E aí, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme e aqui eu te ajudo a investir melhor e analisar fundos imobiliários. Pra gente começar a falar de VGHF11, nada melhor do que abrir ele no site de análise de investimentos e ver as principais características dele. E quando a gente começa a falar desse fundo, então, o nome dele é o Valora Edge Fundo de Investimento Imobiliário e ele atualmente está custando só R$ 9,26. É um preço muito bom e que é acessível para 100% dos investidores, né? Não tem como você não ter R$ 9,26 para investir nesse fundo. Por ele ser acessível para muita gente, hoje em dia muita gente negocia esse fundo imobiliário. Ele é negociado mais 737 mil vezes diariamente, então tem muita gente comprando e vendendo esse fundo todos os dias. Ele tem muita liquidez, o que é positivo para o investidor, porque aí você vai conseguir comprar ele e vender muito rapidamente, porque tem uma grande procura das pessoas sobre esse fundo. O último rendimento desse fundo aqui foi de 0,09 centavos e esse valor representou 0,92% do valor que ele custa, né? O que é um dividendo bom, mas eu vou te mostrar que não é um dos maiores dividendos que esse fundo pagou. Ele estava pagando mais antes, mas isso eu vou te mostrar daqui a pouco. Hoje o valor patrimonial desse fundo é de 9,28, ou seja, o valor que ele realmente vale é de 9,28 e esse fundo está sendo vendido por 9,26. Então, o preço sobre o valor patrimonial desse fundo, ele está em 1, significa que o valor que esse fundo está sendo negociado na bolsa de valores é o valor que ele realmente vale, o que é muito bom. O fundo não está barato nem caro, está simplesmente no valor que é o dele. Então, a princípio, quando a gente para verificar as principais características dele, né, que são aqueles númerozinhos que aparecem no site de análise, ele é um fundo muito legal da gente analisar, porque ele tem ótimas características, tem boa liquidez, tem um rendimento legal e está no preço bom. Agora a gente precisa entender o que esse fundo faz para saber de onde está vindo esse dinheiro e se esse fundo tem a capacidade de continuar pagando esses rendimentos para a gente, ou se tem a capacidade de aumentar, diminuir, enfim, como que acontece isso. No caso do VGHF11, esse fundo aqui é um fundo multimercado, né, ou seja, é um fundo que investe em diversas frentes de investimentos diferentes. Eu vejo muita gente falar que ele é um fundo de papel, só que calma, não é um fundo de papel. Ele não investe só em CRIs e CRAs. Na verdade aqui, ele tem 64% do dinheiro dele investido em CRIs, né, que são aqueles certificados de recebíveis imobiliários, basicamente dívidas ali com empresas do setor imobiliário que vão pagando juros para esse fundo. Ele também investe em FDICs, que são basicamente fundos de investimentos ali que esse fundo coloca o dinheiro, que aplicam em direitos creditórios de empresas e recebem juros por esses direitos creditórios e depois repassam parte desses juros para o fundo imobiliário, como se fosse um CRI, mas com investimentos diferentes. Depois ele investe também em outros fundos imobiliários, então ele tem 21,7% do dinheiro dele aplicado em outros fundos imobiliários para ganhar rendimentos com esses fundos imobiliários e depois distribuir também parte desses rendimentos. Ele também tem parte do dinheiro dele em ações, né, 5,7% ele aplica em ações e por último ele tem 2,2% do dinheiro dele aplicado em SPS. São sociedades de propósitos específicos, são tipo empresas que eles criam para um objetivo específico, tipo, vou criar essa empresa para construir uma casa e aí depois constrói essa casa e a empresa lucra, fecha e eles pegam parte do lucro. Basicamente isso que acontece. E por último, né, uma pequena porcentagem de dinheiro que ele tem também, ele deixa disponível em caixa, né, 0,3%. Ele deixa lá disponível para caso ele precise fazer alguma coisa, ele ter esse dinheiro disponível. O caixa do fundo imobiliário é basicamente a reserva de emergência, né, o dinheiro que fica livre ali para ele fazer o que ele quiser. Então com isso a gente vê que esse fundo aqui é um fundo bem diversificado. Seu dinheiro não vai vir só de um lugar, ele vai vir de diversos lugares diferentes. Por isso que esse fundo não tem meio que um setor específico. O que de certa forma é bom, porque o fundo fica mais seguro, né? Já que ele tem diversas fontes de dinheiro diferentes. Então, um ponto positivo para esse fundo aí. E aí, como ele investe a maior parte do dinheiro dele em CRIs, né? Vamos entender um pouco mais quais são as taxas desses CRIs que esse fundo empresta dinheiro para ver se são boas taxas e se essas taxas vão proporcionar um bom rendimento para a gente que está investindo no fundo. As taxas médias de rendimento além dos indexadores, né? Ou seja, IPCA mais quantos por cento ao mês, são taxas altas. Então, a gente consegue ver que além da variação da inflação, eles cobram 9, 8% ao mês. Todas que são juntas com o IPCA ali, tem uma média de 8 a 9% ao mês, o que é bastante bom, né? Olha só, IPCA 7, 8, tem umas baixas aqui de 5, mas elas representam menos. As que representam mais estão em 9, 8%. É muito bom e são ótimas taxas aí para ele emprestar dinheiro em CRIs. As que estão indexadas ao CDI também são boas taxas, que além do CDI, elas vão render aqui cerca de 3% a mais, 4%. Então é bom também porque vai garantir que o fundo sempre receba além do CDI, né? Ele nunca vai receber
receber abaixo disso daí nesses casos, que é positivo para o investidor mais uma vez. E aí vamos falar dos fundos imobiliários que ele tem em carteira. Quando se trata deles, a maioria dos fundos imobiliários que o VGHF11 investe são fundos imobiliários de papel. Então a gente consegue ver aqui que grande parte está em recebíveis. Aqui embaixo tem vários de recebíveis também. Então ele concentra a maior parte do dinheiro nesses fundos de papel. Isso não chega a ser um ponto negativo, até porque a gente sabe que os fundos de papel geralmente costumam distribuir mais rendimentos do que os fundos de tijolo, por exemplo. A questão é que os fundos de papel dependem muito de taxas de juros altas e do aumento da inflação para trazer rendimentos grandes, né? E nesse caso, como a gente está indo para um período em que a inflação tende a ser controlada, né? Já foi até controlada agora no último mês, que foi negativa, e a gente tende a uma diminuição da taxa de juros, os rendimentos desses fundos tendem a diminuir. E aí, consequentemente, eles vão passar rendimentos menores para o VGHF11, e o VGHF11 ganhando menos dinheiro vai diminuir a porcentagem de dividendos que ele paga. Então o investidor tem que estar ciente que isso vai acontecer agora nesse período. Como é o caso aqui de setembro e outubro de 2021, foram períodos em que a inflação estava muito alta. Então com a inflação alta, os fundos de papel distribuíam mais, o fundo ganhava mais dinheiro com CRIs e aí ele conseguia distribuir mais dividendos. À medida que as coisas foram ficando mais controladas, né, a inflação começou a crescer menos, o fundo foi ganhando menos dinheiro e consequentemente distribuiu menos rendimento aqui nos meses mais recentes. Então isso aí é uma coisa que vai acontecer com esse fundo nesse período, onde as taxas de juros estão ficando mais controladas e a inflação também. Tanto é que nos próximos rendimentos pode ser que ele continue nessas últimas faixas aqui, né, entre 0,12 e 0,09, por conta desse fator aí da nossa economia. O que não necessariamente é um rendimento ruim, ele só é um rendimento ruim para quem pagou caro no fundo. Mas se você paga barato agora no fundo e paga um valor correspondente ao rendimento que ele está dando, tá tudo certo, tá ótimo para você. E aí, para finalizar, no caso das ações que esse fundo imobiliário investe, hoje em dia ele investe em 6 ações diferentes, que são aqui a BR Malls, a Aliança e Sonai, a BR Properties, a São Carlos, a Simprop e a Multiplan, né? 3 empresas aí ligadas ao setor de construção, incorporadoras de imóveis ali, e 3 empresas do setor de construção de shoppings e gerenciamento de shoppings. Tá diversificado aí entre esses dois setores. De acordo com o relatório, o objetivo de investir nessas ações aqui é agregar valor para o fundo futuramente. Então, no momento, eles não pensam muito em receber dividendos dessas ações e ficarem distribuindo para os investidores, né? Elas têm mais o objetivo de se valorizar mesmo para futuramente o fundo poder vender elas e tirar parte do lucro. No mais, se a gente olhar o gráfico de cotações desse fundo aqui, a gente consegue ver, né, que o preço dele atual é um dos menores preços que esse fundo já esteve. Então, se você tem a vontade de comprar esse fundo agora, pode ser um ótimo momento, porque ele nunca esteve tão barato, né? Ele abriu na bolsa aí por R$ 9,78 e atualmente ele está custando só R$ 9,26. Então, agora pode ser um momento para você entrar nesse fundo caso você queira e aproveitar esse momento de queda. Resumindo a minha opinião desse fundo, eu achei um bom fundo imobiliário, ele tem bons ativos ali, ele empresta dinheiro a boas taxas no CRI dele, ele é um fundo bem diversificado, né? Ele não ganha dinheiro só com CRI, tem fundo imobiliário em carteira, tem ação em carteira, tem investimento em FDIC, tem investimento em SPE. Então assim, o dinheiro dele vem de diferentes fontes, né? Por mais que a maioria esteja ligada ali ao setor de papel mesmo, de CRIs, tanto por conta dos fundos imobiliários que investem nesse setor, quanto pelos próprios CRIs que esse fundo tem, mas o que importa é as taxas que ele está emprestando esse dinheiro e são boas taxas. Vale ressaltar que apesar das taxas serem ótimas, né? Muitas delas estão ligadas à inflação, então agora com a diminuição da inflação, esse fundo não vai gerar os mesmos rendimentos que ele rendia antes, né? Nos últimos meses ele rendeu bastante, ele não vai conservar esses dividendos agora porque a inflação está diminuindo, então não vai ter tanta correção monetária assim para esse fundo ganhar, mas ele ainda assim vai distribuir um dividendo razoável ali em comparação com os outros fundos que estão ali no mesmo setor que ele. Se você for comprar esse fundo, eu recomendo que você compre esse fundo no máximo ali no valor que ele realmente vale, não compre esse fundo mais caro, porque como agora os dividendos dele estão diminuindo, se você comprar ele caro, você vai ter um dividend yield muito baixo, então tenta pegar nesse fundo o menor preço possível para o seu dividend yield compensar mais, viu? Não paga caro nesse fundo porque no momento não vale a pena. Se você já tem esse fundo e viu que o fundo caiu, né, por conta desses dividendos aí que estão reduzindo e está em dúvida se fica ou não com o fundo, eu acho que é o momento de você segurar esse fundo e não vender, porque o fundo continua o mesmo, né? Ele só caiu por conta dessa diminuição de dividendos aí, foi referente à diminuição da inflação e às taxas de juros, né? O que faz o fundo ganhar menos por conta que os fundos de papel distribuem menos e ele ganha menos com correção monetária. Então não vende, não é que o fundo ficou ruim, só é o momento da economia que está passando que faz com que ele renda realmente um pouco menos. Você pode continuar fazendo suas compras e aí você faz um preço médio do fundo menor, né? Você compra ele mais barato para começar a ganhar mais depois. Fechou? Essa é a minha opinião sobre o fundo. Agora me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre esse fundo imobiliário. Você gosta dele, não gosta, tem ele na carteira? O que você pensa sobre isso? Vou adorar conversar com vocês aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.